Olá pessoal, mais videoaula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre hidrostática. Hidrostática, que é a parte da física que se ocupa por estudar fluidos em equilíbrio. Fluidos em geral pode ser definido, de uma forma geral a gente pode definir um fluido como sendo qualquer substância que não tem uma forma fixa. Ele adquire a forma do recipiente que o contém. Pode definir um fluido assim. Ou seja, fluidos são líquidos e gases, ok? Os líquidos e os gases, embora sejam ambos fluidos, eles apresentam algumas características que vão exigir da gente estudá-los separadamente. Por exemplo, os líquidos, eles são quase que incompressíveis. O que significa isso? Significa que se eu colocar uma determinada quantidade de líquido dentro de um recipiente e eu tentar pressionar para diminuir o volume desse líquido só na base da pressão, da força, eu dificilmente vou conseguir fazer uma variação grande no volume do líquido. Com gases isso não é verdade. Se eu coloco um gás dentro de um recipiente, eu facilmente consigo comprimir o recipiente para um volume bem menor e aquele gás vai se acomodar nesse volume bem menor, né? Então, os líquidos eles são quase incompressíveis, os gases eles são muito compressíveis e por conta disso a gente vai estudá-los separadamente. Aqui na hidrostática, embora o nome do assunto trate de estática dos fluidos, a gente vai estudar especificamente líquidos em equilíbrio, ok? Os gases a gente deixa para estudar quando for tratar de física térmica, termodinâmica. Pois bem, para que a gente possa estudar um assunto novo como esse, até o momento a gente não falou nada sobre líquidos. Tudo que a gente estudou até agora, ou corpos extensos, ou pontos materiais, fazia referência a objetos sólidos, indestrutíveis, né, rígidos. Então, como a gente vai começar um assunto novo, é importante que a gente defina quais são as grandezas, né, grandezas, é isso mesmo, as grandezas que são importantes para a descrição física desse sistema que a gente vai começar a estudar. E as grandezas relevantes quando se trata de líquidos são principalmente essas: densidade, massa específica, pressão e, especificamente para o nosso caso, pressão do fluido, ok? Então, são essas as quatro grandezas que nós vamos introduzir inicialmente, e depois de introduzidas essas quatro grandezas, nós vamos procurar princípios físicos, leis da natureza que permitam nos relacionar essas grandezas de uma forma que nos ajude a solucionar problemas. Pois bem, densidade e massa específica. Densidade geralmente representado pela letra D, massa específica geralmente representada pela letra grega μ. Densidade definido da seguinte forma: massa por volume. Massa específica definida da seguinte forma: massa por volume. Você vai perguntar, você vai afirmar agora após essa definição que o seu professor de física está doido, ele está definindo duas coisas que têm nomes diferentes para mim e a definição é igual, é massa por volume. Pois bem, eu gosto de diferenciar essas duas grandezas da seguinte forma: densidade, ela se refere a objetos, a corpos. Massa específica, como o específico aparece aqui, vai aparecer em algumas outras grandezas para a gente ao longo do nosso curso de física, ela é específica de uma substância, ok? Então, quando eu digo para você calcular a densidade, por exemplo, dessa garrafa de vidro, eu estou pedindo para você pegar a massa dessa garrafa de vidro e dividir pelo volume dessa garrafa de vidro. Não é pelo volume de vidro, é o volume da garrafa de vidro, incluindo o que tem de vidro e o que tem de ar. Então, dessa forma, você vai obter uma densidade para a garrafa. Se você
calcular a densidade, se essas garrafas fossem todas feitas do mesmo vidro, da mesma substância, como elas têm massas diferentes e a relação massa-volume de todas elas também é diferente em virtude do formato, você encontraria, mesmo elas sendo feitas do mesmo vidro, você encontraria densidades diferentes. Ok? Quando se trata de massa específica, não, nós estamos falando da substância vidro. Quando eu peço para você calcular a massa específica do vidro, eu estou pedindo para você pegar a massa de vidro que você tem e dividir pelo volume de vidro que você tem. Então, se você tiver com o mesmo vidro, independente de que objeto aquela substância esteja constituindo, se é uma janela de vidro, se é a janela de um carro, se é um copo, se é uma garrafa, se for o mesmo vidro, para calcular massa específica do vidro, você vai usar a massa de vidro e vai dividir pelo volume de vidro, né? Então, é basicamente essa a diferença. É óbvio que se a gente tiver objetos maciços, por exemplo, se eu pedir para você calcular a densidade de um cubo maciço de vidro e a massa específica daquele vidro, é óbvio que vai dar exatamente a mesma coisa. Então, quando se trata de objetos maciços, de objetos onde a gente não tem um oco, a gente não tem uma cavidade, como nessa garrafa, por exemplo, né? Quando se trata de objetos desse tipo, que é o que acontece com líquidos, os líquidos, a gente não tem uma cavidade dentro do líquido. Então, nessas situações, a densidade e a massa específica vão ser usadas indistintamente. Você vai ver muitos textos falar a densidade do líquido, a massa específica do líquido, né? Mas que fique claro para você que é uma relação entre a massa e o volume, ou seja, ela te diz quanta massa, elas te dizem quanta massa uma determinada substância é capaz de ter em um determinado volume. De certa forma, ela é uma grandeza muito boa para medir a leveza, vamos colocar leveza entre aspas, de uma determinada substância. Substâncias muito leves, como por exemplo o algodão, né, a gente consegue para a gente conseguir 1 quilo de algodão, a gente tem que ocupar um volume enorme. Já outras substâncias um pouco mais pesadas, mais densas, como a água, por exemplo, a gente só precisa de 1 litro para ter 1 quilo de água, ok? Então, a unidade de medida de densidade de massa específica no sistema internacional, massa em quilograma, volume em metro cúbico. Mas é óbvio que também pode ser grama por centímetro cúbico, é óbvio que pode ser quilograma por litro, afinal litro também é uma unidade de medida de volume, e por aí vai, ok?